Sob essa justificativa de que ia melhorar a espécie humana. É melhorar a espécie humana. E aí, então, quem os dois primeiros a iniciarem esses estudos ou essas ideias foi Darwin e o primo dele, é isso, né? E quando que isso cai na política? Quando que isso começa a ser aplicado? Então, boa pergunta. Na Inglaterra já foi aplicado, né? A Inglaterra aplicou esse conceito, acabei de dar o exemplo para a Austrália, aplicou o conceito na África Austral, né? Que o Cecil Rhodes via todo aquele povo como inferior, né? O pessoal acha que o apartheid é uma criação só da África do Sul. Não é. O termo sim, mas o termo segregação racial aplicado a outros povos é uma coisa muito ligada à Inglaterra. A Inglaterra, quando ele dominou a África do Sul, tinha lei para branco e lei para negro. Dominou o Quênia, tinha lei para branco e lei para negro. Quando ela dominou a Índia, tinha uma lei para os indianos e uma lei para os ingleses. Uhum. Quando esse conceito também foi aplicado na sociologia e na economia também. Aí virou o darwinismo social, né? O darwinismo social, então, foi interpretado como sendo uma coisa sociológica, grupos. Na sociedade surgiriam grupos, na sociedade, não necessariamente racial, mas surgiriam grupos superiores a outros. E esses outros, se perdessem, passassem fome ou fossem mortos, tudo bem. Uhum. Isso aí foi levado para os Estados Unidos dessa visão, e muitos empresários chamados magnatas ou barões ladrões, gente igual Rockefeller, Carnegie e outros, eles leram esses trabalhos, né? Então, se você vê livros sérios sobre os Estados Unidos comentando sobre os barões ladrões, eles acreditavam no darwinismo social. Então, eles achavam que era certo ter um monopólio do dinheiro, um monopólio das empresas nos Estados Unidos, e que o pessoal quebrasse, porque a regra do mundo é o darwinismo social. Uhum. Agora, voltando um pouco dessa questão, analisar melhor ainda o darwinismo social sobre esse conceito de grupos dominando inferiores. Então, quando teve a fome na Índia, a Inglaterra não fez nada para ajudar, porque foi uma coisa natural. Olha, se tem os inferiores que estão morrendo de fome, deixa, porque é a lei da vida, acabou. E era uma colônia da Inglaterra nessa altura. Era o Raj britânico. Né? E propositalmente se deixou para lá. Não é que eles criaram a fome surgiu naturalmente, tem quebra de seca, a Índia sempre sofreu com isso, né? Uhum. Fome é que hoje em dia com comunicação essas grandes fomes diminuíram muito. Sim. Uhum. A fome localizada, mas quando antigamente dava grande quebra agrícola, gerava muitas fomes, né? Mesmo na Europa teve a fome da batata na Irlanda, que também os ingleses não fizeram nada para ajudar, com base no darwinismo social também. Uhum. Era uma forma de aplicar naturalmente a eugenia. Isso. É isso. E aí, sabe quantas pessoas morreram nessa negligência? Aí tem uma estimativa? Na Irlanda, 1 milhão, né? 1 milhão e 1 milhão emigrou para os Estados Unidos. E você vê que os ingleses são tão racistas que era proibido o casamento entre inglês e irlandês, já que os dois são brancos em ilhas vizinhas. Né? Uhum. Até hoje tem muita rivalidade, por conta disso. Por conta disso. É uma herança que tem mais de 500, 600 anos. Vem desde o tempo da Isabel I, praticamente. Os escoceses entram nessa aí também? Não, escoceses não. Inglaterra e Irlanda, a treta. Inglaterra e Irlanda. E País de Gales também não tem nada lá? Não, então, eles veem o inglês mesmo, porque a Grã-Bretanha é a Inglaterra, o País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, né? Uhum. A grande coisa de ver o outro inferior é a Irlanda, né? Mas tem meio preconceito, como o paulista vê carioca, eu não tenho nada contra carioca, aliás, eu adoro o Rio de Janeiro. Eu tô dando aqui exemplo das pessoas, assim. Sim. Então, a maior visão de cima para baixo em relação à Irlanda. Mas não era esse o fio, perdi o fio. De quantos milhões morreram? Então, na Irlanda, 1 milhão, se estima, ninguém sabe direito o número. Agora, na Índia, os números são bem maiores, que era mais populoso. Se fala em 10, 20 milhões ou mais. Mas, assim, os ingleses, eles viam com bons olhos essa fome, assim, tipo, deixa acontecer para purificar? Ou era... Porque eu vi um vídeo teu também falando sobre o livre mercado, que era em nome do livre mercado que se deixou a fome acontecer, porque você acreditava que a livre iniciativa ia resolver a parada lá. Então, é verdade. Aí o livre mercado se casou com esse darwinismo social também. Porque o livre mercado diz que não é concorrência. Então, se é concorrência, tem que deixar. As coisas foram interpretadas. Não estou falando que o livre mercado sempre vai causar fome, tem explorador explorado. Não. Eles interpretaram, eles harmonizaram o darwinismo, eugenia com o darwinismo social e com
a regra de livre mercado, na visão deles, né? Então aquele Lipton, né, que era eu não lembro se ele era primeiro-ministro, não, ele era o ministro encarregado da Índia. Ele era dessa visão, que o livre mercado, ele tinha que aplicar o conceito de livre mercado no darwinismo, ou melhor, o darwinismo social aplicado ao livre mercado. E aí disso sucedeu essa não interferência, não podemos interferir. A Inglaterra foi a nação mais racista da história, que a gente tem na cabeça que foi a Alemanha, né? Por causa do nazismo. Então, quando surgiu a Alemanha, aí o Hitler foi o líder absoluto, né? Em duração foi a Inglaterra. Agora em intensidade foi a Alemanha, claro, né? Engraçado que o veio racista do Hitler, que é doentio, claro, um demônio, dos maiores criminosos da história, o Hitler, né? O veio racista dele veio de dois lados. Veio do lado do Darwin, né? Ele leu Darwin, né? Tem um livro muito bom chamado de Darwin para Hitler, né? Que mostra quais autores chegaram até Hitler, né? Então esse é um livro foi traduzido recentemente para o português, um livro bem interessante. Então tem o veio, que eu chamo de veio cientificista, eu cito isso na aula, que é o veio que liga Darwin a Hitler, né? Inclusive autores alemães também. E esse veio também teve um lado que foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também aplicou ideias de eugenia, né? Depois eu comento algumas coisas nos Estados Unidos. E o outro veio do Hitler era o veio esotérico. O Hitler ainda na Áustria teve contato com movimentos esotéricos, né? Com a revista Ostara, que era um delírio completo. O que é isso? Era uma revista de gente que defendia ideias completamente... Se eu falar aqui, você acha que eu estou mentindo, mas é uma coisa que assustadora. Então eles defendiam que tinha uma raça perfeita no norte da Europa. É bem norte, seria onde seria a Groenlândia, né? Não, a Islândia, melhor dizer. Islândia, Groenlândia. Bem próximo do Polo Norte. Esses seriam os arianos, né? A esse continente, que tem mais de um nome, seria Atlântida para uns. Para eles tinha Hiperbórea, a capital seria Hiperbórea, chamava Tule, na visão deles, né? O delírio. Esse continente, devido a um cataclisma, desapareceu e esses arianos tiveram que migrar para o sul, né? E aí eles se misturaram com raças inferiores, e por isso que os alemães não têm o domínio do mundo, porque eles se misturaram com raças inferiores. E naquele continente da Hiperbórea, eles tinham um superpoder chamado de Vril. Não, olha o delírio dessa turma. Não, a coisa é assustadora. E o problema não é a pessoa ter essa ideia, ele divulgar e ter gente que acredita, né? Então, e aí esse grupo era ligado à revista Ostara, que o Hitler colecionou enquanto morava na Áustria. Depois ele foi para a Alemanha, esses pensamentos tinham tanto na Áustria como na Alemanha, né? Aí quando ele foi na Alemanha, ele se envolveu com essa turma, que era ligada às sociedades secretas. Uma das sociedades secretas chamava Tule, porque a capital da Hiperbórea era Tule. Uma outra sociedade mais secreta ligada a Tule chamava Vril, porque era o nome da força mística dos arianos, né? Então, eles defendiam o racismo, que os alemães têm que se purificar das raças inferiores para eles readquirirem o poder sobre o mundo e da força Vril, né? E isso casou muito bem com o Darwin, né? Com a visão de racista do Darwin, de Galton e outros. Então o Hitler teve duas origens para o racismo dele. A origem dita cientificista e a outra origem esotérica.